Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tua presença é tudo para nós, Pai. Nem todo mundo poderia pagar, ó Deus, o privilégio de estar diante de Ti, de adorar o Teu santo nome, Pai. Saber que somos resgatados pelo Teu Espírito Santo, comprados, ó Deus, por um altíssimo preço, redimidos, filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Receba, Deus, o louvor da Tua igreja. Receba, Pai, a nossa gratidão. E venha, ó Deus, com Teu Espírito Santo agora, operar através da palavra, curar os enfermos, libertar os oprimidos, restaurar a fé, Pai, daqueles que às vezes está fracassado. Converter o pecador. Nós estamos aqui, Pai, para que o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, até o versículo 16. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, amém? Nós cremos que Deus está entre nós, não há dúvida que Ele está aqui. Você pode tocar nele. Você pode receber o que você veio buscar. Esteja atento à palavra. Apocalipse 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pode se assentar, irmãos. Nós sabemos que a dispensação da graça, ela tem 7 eras. E para cada era, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem. E também, em cada era, houve uma unção diabólica contra os filhos de Deus. Mas também, Deus teve sempre a sua unção para combater a unção do inimigo. Você vai ler no Apocalipse, capítulo 3, 2 e 3, e você vê que cada uma das eras Deus elogia naquilo que eles merecem elogio e chama atenção naquilo que eles estão falhando. A primeira era, o perigo e o problema era a unção nicolaíta, que veio para tirar a liderança do Espírito Santo e colocar a liderança do homem. Mas na última era de Laodiceia, a unção diabólica é a unção da mornidão, da apostasia. É a unção da falta de identidade. Não é mundano, mas também não é cristão. E essa unção, ela, acho que dá para baixar um pouquinho. Essa unção, ela não só
está causando dano para o mundo ali fora, mas ela também persegue nós, porque é a unção da era, a unção maligna. E Deus, Ele deixa muito claro aqui na Escritura que nós lemos que Ele odeia esse tipo de atitude dúbia. Deus gosta de posicionamento, ao ponto que Ele chega a dizer que se é para ser morno, então que seja de uma vez um mundano. Não que isso dará favor para ele quanto à vida eterna, mas pelo menos ele terá uma acusação a menos de ser um hipócrita. E Deus, Ele disse, e você sabe que para provocar vômito tem que ser algo realmente repugnante. E Deus qualifica essa personalidade morna como algo repugnante que Ele não suporta. E eu me lembro do nosso profeta, o qual não só deixou para nós a palavra pregada para seguirmos, como também deixou exemplos de vida, a qual nós precisamos copiar. Mas copiar um homem, sim, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vimos em nosso profeta que ele imitou a Cristo. E ele, certa vez, falando para seu filho, Billy Paul, aconselhando sobre o futuro, disse, filho, quer que seja o que você for fazer, faça bem feito. E aí ele chegou ao ponto de dizer, se você for fazer as coisas corretas, faça bem feito. Mas se você optar por ser um vagabundo, seja um bom vagabundo. Não trabalhe um dia sequer na vida. Ou seja, tome realmente uma decisão e seja aquilo que você quer. Isso está coerente com o que Jesus disse. Sejas frio, ou quente, ou frio de uma vez. E o tema desta noite é fervor. A palavra fervor vem de fervura. A fervura mostra vida, movimento naquela água que borbulha. Ela mostra que realmente ela está aquecida. Ela não está ali de uma maneira intermediária, mas ela realmente tem tomado um lado. E Deus deixou sobre a terra, irmãos, quando Ele colocou a raça humana aqui, quando Ele colocou os seres, os animais, toda a natureza, Ele deixou uma lei. E a lei que Ele deixou foi a lei da semente. Ele disse que cada semente produza segundo a sua espécie. Lá no Velho Testamento, Deus, os nossos irmãos hebreus, eles eram ensinados a plantar a sua cultura, as suas plantas, longe, não juntas, para não hibridizar. Por quê? Porque um produto híbrido, ele não é nenhuma coisa e não é nem outra. E você pode ver que as enfermidades surgiram de uma maneira mais abundante depois que a tecnologia avançou e começaram a hibridizar, fazer as coisas de uma maneira que não é o natural de Deus. O milho híbrido, eles se gabam, né, que dão espigas grandes, rende bastante.
mas ele, se não cuidar, o bicho come ele lá na espiga. Garuncha ainda no pé. Há uma fraqueza. E aí pense você, o alimento que comes já é um alimento comprometido. Por isso a falta de vitaminas, a falta realmente de saúde. Deus não deixou as coisas híbridas. O frango, antigamente, tinha que ser de 6 meses a 1 ano para você ter um bom frango. Você se assusta quando você pergunta para os criadores de frango, temos irmãos que têm aviário, eles entregam até com 38 dias. Aquilo é pura química. A mistura de uma raça com outra. E o ser humano sempre tentando dizer que isso é para melhorar. E cada vez as pessoas estão mais doentes. Minha mãe teve 10 filhos. 9 deles em casa. A mais nova esteve no hospital porque nós já morávamos na cidade. Eu me lembro quando ela teve meu irmão, ela estava arrancando feijão, se não me engano, no dia que o bebê ia nascer. Até umas horas da tarde, quando ela sentiu que era o momento de parar, foi para casa, se preparar, e logo o nenê nasceu. Hoje, você vê que com muito esforço, para ter 3 filhos, 4 filhos, e realmente suga a saúde da mãe. Porque, pense você, um ser, uma vida se gerando no ventre daquela mãe, e todos os nutrientes, vitaminas, têm que sair da mãe para o bebê. E se a alimentação fosse de acordo com o que Deus determinou, o bebê encontraria isso no sangue da mãe, de acordo com o alimento que ela se alimenta. Por que que existe muitas depressão pós-parto? Algo que não existia antigamente. Uma das explicações é que o que um bebê mais precisa no momento quando está sendo formado é de ômega 3. E na alimentação nossa, praticamente não temos ômega 3. E segundo os médicos, o cérebro é onde mais tem concentração de ômega 3. E quando o bebê está sendo formado, ele precisa de ômega 3 para sua formação. Não há no alimento que a mãe come. Ele não vai ficar sem ser formado. Ele vai buscar o organismo da mãe, ou seja, vai buscar em algum lugar para dar para aquele bebê. E não tendo na alimentação, acaba subtraindo do próprio cérebro. Enfraquece, ficam doentes. Por isso as grávidas é bom suplementos quando estão grávidas de ômega 3. Não é nossa linha, mas abrindo parênteses. Então veja que a natureza, ela está, como diz a Bíblia, gemendo. Ela está na UTI. Mas não por causa dela, por causa do homem, que quer brincar de ser Deus, mudar as coisas, fazer as coisas do seu jeito. E isso, irmãos, que estamos falando no natural, se aplica no espiritual também. Quando alguém quer hibridizar as escrituras, criar uma fé mais bonita, mais apresentável. E para isso, toma essa escritura e hibridiza com outra, às vezes com a própria escritura, mas deslocando ela de lugar. E o profeta diz que jamais deve-se fazer com a palavra de Deus, aplicar mal, interpretar mal e deslocar ela.
Você não pode fazer essas três coisas. Mas o mundo está cheio de morte espiritual, porque os cientistas espirituais têm hibridizado para apressar também as coisas, como querem apressar no natural, fazer o milho vir mais rápido, fazer o frango vir mais rápido e assim por diante. Mas esquecem que Deus, quando fez, Ele disse: cada semente produza segundo a sua espécie. Não deviam nem mesmo plantar próximo. Deus disse isso, está nas Escrituras. E você vê que as coisas cada dia vão seguindo do jeito de cada um. Mas Deus disse: porque eu, o Senhor Jeová, não mudo. Ele não mudou. Sua palavra não mudou. Seus costumes não mudaram. E o seu povo, a sua noiva, também não mudará. Ela permanecerá com o assim diz o Senhor, como está escrito. As modas podem vir tentar hibridizar a fé, mas se você é um genuíno cristão, uma genuína cristã, você não vai se hibridizar com isso. A Bíblia diz, e às vezes pessoas dizem: mas o que está errado nisso? Em eu alterar algo, colocar algum silicone, colocar seja lá o que for, para mudar os lábios, para mudar isso ou aquilo. Não tem nada demais nisso. A Bíblia diz que a beleza da mulher esteja no quê? Você pode dizer? Hã? Não estou ouvindo. Numa santidade interior. Não no frisado dos cabelos. Não nos adornos. Não é algo exterior, mas interior. Um espírito quieto, humilde. É o que a Bíblia diz. Mas as pessoas vão hibridizando, vão mudando, e logo está longe daquilo que Deus chamou. E Ele vem para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, dentro disso, irmão, a vontade de Deus é que nós tenhamos realmente personalidade própria. Há pessoas que não têm personalidade própria. Elas, é como diz o ditado, São Maria vai com as outras. Elas não conseguem manter a sua posição. Elas são influenciadas, levadas de um lado para o outro. Sai na rua e alguém olha e diz: olha, seu cabelo ficaria melhor de tal forma. Logo vai mudar. O outro diz: olha, sabe, daquela outra maneira fica melhor. Muda. Não, nós precisamos ter personalidade. Você precisa ter posição. É agradável diante de Deus que nós realmente tenha nossa personalidade própria dentro das Escrituras, do caráter cristão, conforme a palavra de Deus nos ensina. Produzindo segundo a espécie que Deus plantou. Não numa igreja, não no sistema. Não, Ele plantou no Pentecoste. Uma semente original. E essa semente, ela vai produzir. E ela terá que produzir segundo a mesma semente que foi plantada. Se não for assim, não sobe. Não passa. Então veja, é abominável para Deus. A palavra abominável, o profeta diz, quando ele, Deuteronômio 22, verso 5, diz que a mulher que usa vestes de homem é abominação perante Deus. O profeta diz que a palavra abominação é semelhante a um banheiro desasseado. Você já entrou num banheiro de rodoviária, um banheiro público? Aquilo fede, arde os narizes. E assim, é semelhante isso, quem vive uma vida abominável perante Deus. E é abominável para Deus quem vive o meio termo.
Ele disse: antes seja quente ou frio. Quando nós temos, irmãos, algo que nós gostamos, nós temos prazer de expressar aquilo. E se nós gostamos da fé que nós temos prazer de mostrar ao mundo. Aquela moça apaixonada pelo seu noivo, ela tem prazer de apresentar para suas amigas. O moço tem prazer de apresentar para os seus colegas com quem ele vai se casar, porque ele realmente ama. E quando nós realmente amamos a palavra de Deus, amamos os princípios de Deus, irmãos, nós temos prazer de mostrar de que lado nós estamos. De que lado nós estamos? Posicionados nas Escrituras. Por isso, irmãos, que o profeta diz que a política é diabólica. Porque você às vezes vê políticos que você confiou e logo você vê ele agindo totalmente diferente do que ele pregou. Não vou citar aqui, mas algo que eu ouvi essa semana, uma notícia de uma autoridade grande que tinha sua visão, tinha se pronunciado sobre certos abusos em nosso país. Mas bastou um jantar com aqueles que defendem esse outro lado para no outro dia falar totalmente diferente do que havia apregoado alguns dias atrás. Então nunca confie no homem. Quando chega o período de você votar, vote naquele que é o menos mal. Mas não põe tua confiança, porque você pode e vai se decepcionar. Mas se nós colocamos nossa confiança em Deus, Ele disse: eu, Senhor Jeová, não mudo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não vai decepcionar. Põe seu voto em Cristo, põe seu voto na palavra de Deus, e você realmente estará seguro, tranquilo. Não vai acordar com uma notícia diferente, mas vai estar posicionado. Ou melhor, vai estar tranquilizado, tranquilo, porque você sabe que está na mão daquele que não pode mudar, que não há variação. Amém? Então nós devemos ter uma fé definida. E esse é um tempo, irmãos, de indefinição. Quem é espiritual, irmão, percebe as coisas, até na arte. Ontem eu estava com meu filho e ele me chamou a atenção para um determinado tipo de cor que está sendo usado muito nas casas, nos portões. E ele disse que ouviu de uma psicóloga que diz que a cor que se usa para pintar a sua casa expressa o que a pessoa é. Então isso não tem como fugir. Por isso que Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como fugir. Se expressa. Salomão, quando colocaram aquela prova diante dele, vestiram uma mulher de homem e mandaram ele discernir se aquele era um homem ou uma mulher. Ele só disse: manda que caminhe diante de mim. E logo ele disse: não, isso é uma mulher. Quer dizer, os frutos mostram. Então, veja que, como eu disse, quem é espiritual sabe definir, até olhando para, vamos dizer, a arte. Observe que há tempos atrás, a arte que se valorizava eram artes definidas. Eram pinturas que expressavam até os traços daquela pessoa, se estava alegre, se estava triste. Expressava a natureza de tal maneira que parecia uma foto real. Hoje os quadros que mais valem são quadros abstratos. Se joga um monte de tinta, bagunça tudo e vale milhões. Por quê? Porque a unção que está sobre o mundo é a unção do abstratismo.
abstrato, algo que não tem forma, não tem definição. E esse espírito, irmão, ele, se não cuida, ele atinge a nossa fé. E a pessoa se torna bipolar espiritualmente. Hoje está glorificando a Deus, defendendo a palavra, porque está diante de pessoas que também fazem isso, mas amanhã, quando está em outro ambiente, já está agindo contrário daquilo que falou. Não, Deus não é um Deus abstrato. Deus é um Deus real. A palavra de Deus é real, irmãos. O profeta pregou assim: Deus é seu próprio intérprete. E ele disse assim: Deus não precisa de intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra. Ele diz, quando ele disse, ide batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ele quis dizer isso mesmo. Pronto. Ele não quis dizer outra coisa. Mas pega os abstratos por aí. Pega o espírito abstrato do religioso e ele vai dizer, não, é que, sabe, aquelas pessoas que Pedro converteu foram aqueles que mataram Jesus, por isso tinha que batizar eles em nome de Jesus, porque batizaram a Jesus. Mas esquecem que no final da citação de Pedro ele diz, porque essa promessa vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, judeus, e a todos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Inclui gentios, inclui todo mundo. Então Deus é seu próprio intérprete. Deus não precisa de alguém para interpretar o que ele quis dizer. Ele quis dizer o que ele disse. Deus não precisa de algum iluminado para explicar o que o profeta deixou nas entrelinhas. Meu Deus, o que é isso? Se ele veio para revelar as coisas ocultas, por que deixaria confuso? Não, você não deve tomar o que está escrito. Você deve tomar as entrelinhas do que está escrito. Olha o perigo. E vão se afastando da real mensagem, do real objetivo. Deus, irmãos, que Deus ajude nós captar esta noite. Nós estamos, irmãos, nos preparando para o arrebatamento. Ele virá para buscar a sua noiva. E não vai ter repescagem, não. Quando se faz concurso, tem repescagem. Quando se faz vestibular, tem repescagem. Tem os primeiros que passam depois, alguns são chamados depois. Porque alguns dos que foram chamados não quiseram ocupar a posição, mas quanto a isso, irmão, ninguém dos que são chamados por Cristo vai dizer, bem, eu acho que eu não quero ocupar a minha posição, deixa a minha cadeira lá para outro. Não, todos vão estar lá. Por isso não haverá repescagem. E como ter ciência de que eu vou subir? Se a semente que eu estou produzindo é segundo a espécie determinada por Deus em sua palavra. Se não for, infelizmente fica. O grande imã vai passar. E ele vai atrair quem tem o mesmo magnetismo. Não vai atrair, irmãos, materiais de outras naturezas. Por isso, irmão, a nossa oração, domingo passado pregamos na escola dominical, sobre o lugar escolhido por Deus para adoração. E o que foi falado? Deus não escolheu uma igreja, um grupo, um país. Não, Deus escolheu o seu corpo, o Senhor Jesus Cristo, para ali colocar o seu nome. E é ali que ele recebe a adoração. E a palavra, o profeta desta era veio para apresentar Cristo a nós. Esse que tem sobre ele o nome de Deus. Então o que tem que haver em mim não é só o título, sou da mensagem, conheço os trovões, conheço os selos. Não, o profeta diz, se você diz, eu sou da mensagem, ele diz, tu não me diz nada com isso, se tu não tiver o sinal, o Espírito Santo. Ah, mas então isso coloca nós fora do rapto? De forma alguma. O que está no teu coração é desejo de se identificar com Cristo? Então é isso que vai acontecer contigo. Mas é desejo de dar uma
umas dobradas por aqui, umas disfarçadas, é isso que vai se concretizar na tua vida. E eu sempre digo, irmãos, especialmente os jovens, não só eles, mas muitos jovens não conseguem se manter na fé. Você vê que logo que às vezes começa a conviver com amizades, ou estão na faculdade, estão com jovens ali fora e tem que conviver com eles, logo vão se esfriando. E uma das coisas a razão não é que eles querem, eu quero ir para o mundo. Não, eles vão, sabe como? Você já viu sobre a cobra que hipnotiza os pássaros? Quantos já viram isso? Quando o pássaro está hipnotizado, a cobra fixa os olhos nele e hipnotiza ele. E ele vai piando, chorando, e vai pulando até pular dentro da boca da cobra. Não precisa ela nem fazer força. E às vezes a pessoa vai gemendo, chorando, mas cada dia dá um pulinho mais para próximo do inimigo. E sabe qual é a razão? A falta de se identificar com Cristo. Querem servir a Deus, mas sem se identificar. Quando está ali e é convidado para coisas que são erradas, logo diz, não, eu não vou. Mas não diz por que não vai. Só diz, eu não vou. E a pessoa que convida pensa, ele não está animado hoje, mas quem sabe semana que vem ele vá. Logo vem o segundo convite, logo vem o terceiro convite, mas se você de imediato dissesse, amigo, eu não participo desses ambientes. Meus princípios são outros, eu sou um cristão. Pronto, você não vai ter muitos amigos. Você vai ter colegas, mas não amigos. Mas não importa, o importante é eu ter Deus como meu amigo. É ter a palavra do meu lado. Deus quer, irmãos, uma identificação nesses dias finais. Deus está buscando. O Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Nós precisamos nos blindar do espírito da era, o espírito da mornidão. Mornidão espiritual. Como que as pessoas ali fora, irmãos, como que eles vivem o pecado? Vivem de alma. Eles vão realmente para o carnaval, eles não importa, saem dos trabalhos cansados, mas eles vão, passam a noite, e eles estão ali para realmente dizer do lado que estão. Eles vestem a camisa do time, eles vão para o estádio, eles gritam, eles ficam sem voz. O time pode estar rebaixado na última, mas eles ainda usam a camisa do time. Por quê? Porque eles se identificam com o que eles acham que é vida, que na verdade é morte. E nós, no que estamos nos identificando? Na mensagem, a ele ouvi, parágrafo 122, olha o que disse o profeta de Deus. Eu detesto ver uma pessoa, ou melhor, antes. Então, depois de algum tempo, ele está falando sobre a águia. Daí ele fala assim, eu admiro qualquer coisa que tem alguma força de caráter. Vamos repetir? Eu admiro, diga comigo, eu admiro qualquer coisa que tem força de caráter. Eu admiro qualquer coisa que tenha alguma força de caráter. Eu detesto ver uma pessoa ir à igreja e somente, dar louvores e tudo mais. E quando sai, tem vergonha de testificar na rua. Tem vergonha de pedir a bênção sobre o alimento que ele come num restaurante. Eu oro em espírito no restaurante. Não vão pensar o quê se estou de olho fechado? Vão pensar o quê?
que você está falando com o Criador do universo. Se eles não crêem no Criador do universo, o assunto é deles. Mas você tem comunhão com Ele, você está conversando com Ele. Finney, ele conta que ele era um advogado e um pregador. E um dia ele pregou um sermão, e ao terminar o culto, quando ele estava saindo para ir embora, duas irmãs se aproximaram dele e disseram: irmão Finney, nós estamos orando para que você receba o batismo do Espírito Santo. Finney não gostou. Ele pensou: que é isso? Estão dizendo que eu não tenho o Espírito Santo? Mas aquela voz ficou perturbando ele, e ele começou a se examinar, e ele chegou à conclusão: as irmãs têm razão. E ele então saiu ali do seu escritório, onde ele trabalhava em um escritório de advocacia, e foi a uma mata que tinha ali próximo da cidade. E Finney disse que ele dobrou o joelho e começou a orar. E ele dizia: Senhor Jesus. E quando ele iniciava a oração, um estalo na mata. Sempre na mata tem estalo. Tem algum pássaro pulando num galho, alguma coisa. E quando dava o estalo, ele abria o olho, pensava: será que alguém está aí, vai me ver aqui orando? Ver o Dr. Finney ajoelhado na mata. E ele então se concentrava e começava a oração. Quando ele começava a tentar entrar na presença de Deus, outro estalo na mata, e ele levantava para ver se alguém estava vendo ele orar. De repente, irmãos, ele ficou com raiva, furioso com ele mesmo. E é o que às vezes nós precisamos fazermos. Colocar nós contra a parede. E ele disse para ele mesmo: você é uma vergonha. Finney, você é uma vergonha. Ele disse: você tem prazer que alguém te encontre conversando com o teu chefe, mas agora tem vergonha que alguém encontre você aqui falando com Deus? E ele cobrou dele mesmo, e ele disse que então ele se soltou em oração. E ele esqueceu os barulhos, e ele entrou na presença de Deus, e Deus o batizou com o Espírito Santo. Ele disse que era tão poderoso, irmãos, que era como que eletricidade, raios atravessasse o corpo dele de um lado para o outro. Ao ponto que ele chegou a uma situação que ele disse: Senhor, para, porque eu não vou suportar. A glória era tanta. Mas daí Finney diz assim: depois disso, eu voltei e preguei as mesmas pregações, os mesmos sermões que eu pregava, mas com uma diferença: agora tinha unção. Vamos aplicar isso não a um pregador, vamos aplicar isso a nós como cristão. Deixe alguém ter uma experiência com Deus, e você lutará as mesmas batalhas, mas com diferença, por cima. Um dia eu estava no escritório com o pastor Febroni, e ele atendendo alguém que sempre, aquela vida de altos e baixos. E o pastor conversando com ele, ele disse: pastor, mas eu estou lutando. Ele disse: sim, mas eu quero ver você lutando por cima, não por baixo. Às vezes estamos lutando, mas por baixo, prensado pelo inimigo. Nós precisamos, irmãos, ter o autocontrole. Ou melhor, ter o controle, não o autocontrole, o controle da situação. O inimigo é que tem que temer a nós, não nós temer o inimigo. Então veja o que disse o profeta: eu admiro qualquer coisa que tem caráter, força de caráter. Eu detesto ver uma pessoa ir à igreja e somente, dá louvores e tudo mais, e quando sai tem vergonha de testificar na rua. Tem vergonha de pedir a bênção sobre o alimento que ele come no restaurante. Oh, que coisa! Covardemente. Deus não pode usar um covarde. Ele quer um homem, ele deseja tirar fora aquele osso do peito das aves e colocar uma coluna vertebral. O que é um osso? Quem não conhece,
Jovens que nunca mataram uma galinha, o osso do peito do frango, o quê? É uma cartilagem mole. O profeta está dizendo, tem pessoas que a coluna vertebral espiritual deles é uma cartilagem mole. Ele diz, precisa tirar o osso do peito do frango e colocar uma coluna vertebral ali. Como o velho Bud Robson disse, Senhor, dá-me uma coluna vertebral do tamanho de uma serra de madeira e coloque suficiente sabedoria na parede triangular da minha alma. Ajuda-me a lutar com o diabo enquanto eu tiver um dente, para então mascá-lo até que morra. É esse tipo de homem que Deus quer, é esse tipo de mulher que Deus quer, igreja. Coisa linda a expressão de Bud Robson. Dá-me uma coluna vertebral da grossura, ou seja, de uma tora de madeira. E me ajuda a mascar o diabo, nem que seja com um dente só, até que ele destrua ele. Ajuda-me a lutar com o diabo enquanto eu tiver um dente, para então mascá-lo até que morra. Então devemos ter aquilo. Vocês recordam do Bud Robson? Muitos de vocês, velhos irmãos nazarenos. Então aqui está, irmãos, o que o profeta está dizendo, que ele gostaria de ver a igreja. Uma igreja com a espinha vertebral forte, para não se curvar para o pecado, para o mundo, para as modas, para as coisas modernas que a cada dia vai tomando conta. O profeta disse que haveriam 3 males que perturbariam a terra nos últimos dias. A pressão dos ricos, quem sabe a outra? Depressão, e a terceira, pior, vida superficial. A pressão dos ricos faz o homem sofrer financeiramente, ou seja o que for. A depressão faz alguém sofrer no espírito, mas a vida superficial, irmãos, leva a pessoa a ser vomitada da boca de Deus. Que Deus livre cada um de nós dessa unção da era de Laodiceia. Nós devemos nos despertar em um fervor, um verdadeiro fervor, irmãos, para com Deus. Eu vou confessar aos irmãos, esse tema me veio domingo, logo após o culto. Porque Deus esteve presente no culto da noite. Mas eu percebi que a maioria estava como que somente assistindo. Não se compungiram. Não houve falando dessas coisas gloriosas do amanhã, da eternidade, da batalha final a qual estamos e Deus nos escolheu para isso. E estar de braços cruzados assistindo o pregador, como se dizendo boas palavras. Isso me preocupou durante a semana toda. E eu pensei, onde está a alegria de ser cristão? Basta o nome de alguém ser citado numa rifa, ganhou uma térmica, ganhou uma cuia, e a pessoa grita e vibra e se alegra. Ou então, mais, ganhou um carro, ou vai perder a voz de tanto pular e gritar. Mas e quando Deus diz que você estava nele antes da fundação do mundo, e que Ele está em você, e que Ele te chamou para a última batalha, para se encarnar em você, e fazer você mostrar ao diabo que Deus ainda é Deus, e as coisas, a pessoa continuar ainda ali. Nós precisamos, irmãos, ter fervor, participar do culto, não ser espectadores. Você prega junto com o pregador, dando seu amém, dando seu glória a Deus. Ah, mas por quê? Eu somente estou escutando, estou recebendo. Mas lembre-se, muitos estavam escutando o testemunho do profeta, quando ele disse que Deus, através do poder da palavra falada, criou esquilos. Muitos estavam escutando, mas uma só foi abençoada.
quem? A Mahat Musa. Por quê? Porque enquanto ele falava, ela lavando a louça e olhando e dizendo: irmão Brana, isso é mais pura verdade. E Deus disse: filho, eu me agradei dela. Diga a ela, peça o que você quiser e te será dado agora. O que ela fez demais? Participou do que o profeta estava falando, mostrou do lado que ela estava. Agora eu pergunto a vocês, quem era Mahat Musa? Era uma camponesa, uma mulher do campo, simples, por certo semi-analfabeta ou analfabeta. Será que se o profeta dissesse: irmã, então explique para os demais o que eu estou falando, ela diria: eu não sei explicar, irmão Brana. Mas então, como está dizendo amém? É porque a minha alma está concordando, eu creio. Nós precisamos, irmãos, de mais aleluia nos cultos, mais glória a Deus. Nós precisamos de dançar no Espírito, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Ou será que os dons só foi para o tempo passado? Deus não é mais um Deus de dons. Deus é um Deus de dons. Ele ainda se manifesta, mas é nós que estamos fechados. O profeta disse que ele estava cansado de pregar em reuniões onde era mais frio do que um necrotério. Gelados. Nós precisamos mostrar, irmãos, de que lado nós estamos. Quando você vem para a igreja, você tem que vir assim: eu vou para participar do culto. Não é eu vou para assistir, eu vou para participar, eu vou para bater palma, eu vou para dar glória a Deus, eu vou para levantar as minhas mãos. Se nós agíssemos assim, nós teríamos menos fila de oração, porque as pessoas receberiam a bênção no banco, enquanto a palavra estivesse sendo pregada. Seriam batizados com o Espírito Santo ali. Nós precisamos mostrar de que lado nós estamos. Fervor é comunhão, irmãos. Não há como ter fervor numa panela longe do fogo. Tem que estar em comunhão com o fogo. Alguém chegou ao pastor e disse: pastor, eu não suporto há tentações, coisas horríveis, e eu vivo uma vida, isso parece que vai me deixar louca. Ele disse assim: deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma mosca se assenta em cima de uma chapa de fogão quente? E a pessoa disse: não, irmão Brana. Ele disse: então põe fogo na sua vida. Esses espíritos é porque está gelado, está frio, ou está morno, está muito confortável para os espíritos errados. Nós precisamos, irmãos, participar do culto, participar da pregação, participar realmente das coisas de Deus, participar do evangelismo, participar das missões, participar da obra. Nós precisamos estar envolvidos. Como posso estar alegre e feliz vendo pessoas morrendo sem Deus? Mas eu não sei pregar. Mas você sabe orar, você sabe apoiar, você sabe enviar pregadores. Deus te deu condição. Ah, mas a mim não deu. Deu. Porque Deus não está contando valor. Deus está contando o quanto que você põe valor naquilo que você está ofertando. Olha o que disse o profeta na mensagem, o novo ministério. Parágrafo 73. Escuta isso, irmãos. Antes disso, ele está falando sobre a caçada de esquilos que não deu certo, não encontrou esquilos. Então ele sentou para descansar e disse: então eu me assentei entre duas árvores, e apoiei meus pés sobre uma e me recostei contra a outra, no aquecido raio solar.
eu pensei, vou apenas pegar o meu celular, agora enquanto estou esperando o irmão Banks, e vou olhar o TikTok. Não tinha naquela época, né? Mas estou dizendo para nós. Estamos esperando algo. Daqui uma hora vai vir, enquanto isso eu vou. E aí passa 1 hora, 2 horas. E depois que passou 2 horas, largue o celular, pega uma folha e escreva o que te contribuiu ali. Você nem vai lembrar do que você viu. Mas o profeta não estava sentado pensando asneira. Olha o que ele disse. Então, ele disse, eu me assentei ali no aquecido raio solar e pensei, vou apenas tirar um cochilo. Então eu alcançarei o irmão Banks e o irmão Sótima e os meninos enquanto volto pela estrada. Enquanto eu estava sentado ali sob a árvore, apenas aconchegado, e o aquecido sol brilhando sobre mim, algo disse, se tu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu disse, bem, agora, esta é aquela escritura em minha mente novamente. Veja, ele não estava pensando em outras coisas. Havia escrituras que estavam sempre na mente dele. Essa é aquela escritura em minha mente novamente. Eu disse, eu tenho um tempo aqui, cerca de 1 hora, antes que eu tenha que ir alcançar os demais. Então eu vou estudar a escritura. E eu disse, agora, como isto pode ser aplicado? Para compreenderem. A escritura que estava há tempo preocupando ele se tu disseres a este monte, mova-te daqui, ele te obedecerá. E como eu já disse outro dia, por que isso estava implicando, irmão Brana? Porque era diferente dizer para a montanha se mover, do que pedir para Deus mover a montanha. E no ministério dele era normal ele pedir para Deus levantar paralítico, para Deus ressuscitar morto, para Deus curar cego, isso era normal. Mas a escritura falava algo a mais, falava você dirá. Então ele disse, enquanto eu tenho 1 hora aqui para descansar, eu vou estudar essa escritura. Eu disse, agora, como poderia essa escritura ser aplicada? Eu disse, aqui está a única maneira pela qual isto poderia ser aplicado. Aqueles discípulos viveram do outro lado da expiação. A expiação foi mais tarde. Várias semanas mais tarde, antes que a expiação fosse feita. Jesus deu a eles poder do outro lado da expiação, como ele fez com os profetas. E quando eu disse profetas, algo me atingiu. O que eram os profetas? Então eu comecei a pensar nisto, acerca do que ele fez aos profetas. E eu fiquei, depois que eu estava ali falando por algum tempo, comigo mesmo, apenas pensando, até que eu fiquei tão consciente de algo próximo, que fiquei falando com alguém. Será que todos captaram? Ele começou a meditar nas escrituras, até que ele sentiu tão real que alguém estava próximo dele, mas ele não estava vendo, que ele começou a conversar com esse alguém que ele não via. Algo me disse, isto é na expiação, porque se um homem ou mulher estão tão consagrados, olha agora, se um homem ou mulher, você pensa, como eu vou exercer o poder da palavra falada? Aqui está a resposta. Se um homem ou mulher estão tão consagrados, rendidos a Deus, Deus apenas se move e usa a sua voz, a voz deles. Isso não é o homem falando, é Deus que está falando através dele. Então eu não me preocupo como eu vou conseguir falar o poder da palavra falada. O que eu me preocupo é viver em comunhão com ele. Porque quando chegar a hora, será só meus lábios falando, mas Deus é que estará usando. Aleluias. Algo me disse, quem você pensa?
Como você vê aquelas visões na plataforma? Como você vê aquelas visões ali? O que é isto? Você pensa que é sua própria sabedoria? Que você poderia predizer algo que aconteceria toda vez ao pé da letra? Você pensa que é você falando? Aquela voz começou a falar para ele isso. Você pensaria às vezes, quando o Espírito Santo entra em uma mensagem e você não sabe o que dizer, o que isso está falando então? O que é isto quando um homem fala em uma língua que ele não sabe nada acerca disto? O que é isto que interpreta aquela mesma língua? Nem o outro sabe algo a respeito disto. Isto é o indivíduo ou isto é o Espírito Santo do Deus vivo? Não é o irmão Branham que está falando isso, era aquela voz que agora estava perguntando para ele. Eu disse, isto é a verdade, eu vejo isto. Isto é Deus que está falando, e toda a igreja precisa estar um passo mais próximo dele, uma vida mais consagrada para viver com ele. E enquanto eu estava ali apenas por um momento ou dois, pensando sobre isto, acabei falando com alguém, e ouvi algo dizer, peça, diga o que desejas, e acontecerá. Eu disse, o quê? Eu disse, como que falo? Olha que coisa linda. Um diálogo. A voz disse, peça. Ele disse, o quê? Como que eu falo? Como tenho que fazer? Como que falo? Quem és tu? Quem está aqui nesses arbustos que eu posso ouvir a voz falando comigo? Quem és tu? Fale a mim. Fiquei todo entusiasmado e pulei dentre as árvores e disse, fale comigo, quem és tu? Eu não posso te ver. Eu procurei por aquela luz e não podia ver nada. E eu gritei, quem és tu? Onde estás? O que tu queres comigo? Senhor, onde estás? Algo se moveu atrás e disse, diga-me o que quiseres e te será dado. Aleluia! Eu disse, Senhor, tu estás mudando o meu ministério. Esta é a mudança a qual tu tens falado. É isto que ele tem vindo? É isto o que ele será? Algo naquela casinha que eu vi na visão? Bem, então, uma unção doce e profunda do Espírito Santo me levantou como que ao ar e disse, diga o que quiseres e te será dado. Aleluia! E eu fiquei ali maravilhado. Fiquei sem fala. E eu pensei, bem, o que eu poderia dizer? Não há pessoas enfermas aqui, não há nada aqui, eu estou nos bosques, o que eu poderia dizer? O que eu poderia fazer? E eu pensei, o que? Eu estou perdendo minha mente, estudei demais, o que? Minhas faculdades mentais estão se desintegrando. E então eu ouvi da mesma forma que você me ouve, disse, você não está caçando? Aleluia! Ele não sabia o que pedir. Ele disse, não há doentes aqui, o que eu vou pedir? E a voz disse, você não está caçando? Você não está sem caça? Disse, fale qualquer coisa que quiser. Aleluia! Esse é o meu futuro, é o teu futuro, igreja. Isso precederá o arrebatamento. Aleluia! Bem, eu pensei isto. Deus disse, prove todas as coisas. Eu disse, Senhor, Deus, se és tu, esse é um sinal de que tu estás prestes a mudar meu ministério. Daquelas visões a algo maior, ao qual eu tenho buscado por tanto tempo. Eu disse, permita-me ser que tu respondas minha oração. E eu fiquei ali um pouquinho e eu pensei, o que ele disse? Ele não disse ore. Vocês viram? Porque ainda o irmão Branham não estava entendendo. Ele disse, então se és tu, permitas, Senhor, que tu respondas a minha oração. E ele parou um pouquinho e pensou, não, mas ele não está pedindo para mim orar. Ele está dizendo para mim falar. Aleluias. Irmão, quem sabe isso? A não ser a noiva. Não para humilhar. Pergunta a qualquer teólogo. Pergunta a qualquer mestre. Pergunta a qualquer religioso. Sobre
alguma coisa como o poder da palavra falada nos últimos dias? Isso é coisa do outro mundo para eles. Eles vão dizer, isso é algo que um tal de Brana falou. Não, o Brana estava somente se referindo ao que a Bíblia disse e a voz veio e explicou. Por quê? Porque antes do arrebatamento, a noiva se levantará na posição que o Adão tinha antes da queda, de tal forma que seremos arrebatados. Aleluia! Eu disse, algo me disse, não é aqui, desculpa. E bem, então, eu ouvi da mesma forma que vocês me ouvem. Bem, eu pensei, Deus, Senhor, se és tu, esse é um sinal que tu estás prestes a mudar o meu ministério, daquelas visões a algo maior, ao qual eu tenho buscado por tanto tempo. Eu disse, permita que tu respondas minha oração. Eu fiquei ali um pouquinho, eu pensei, o que ele disse? Ele não disse ore, ele disse, diga o que quiseres, apenas diga isto, e suas palavras irão se materializar. Isso é poder criativo, irmãos. Aleluia. Diga a este monte, e ele fará o que tu disseres. Então eu coloquei meu ombro contra a árvore, e eu sou acostumado. Tinha meu rifle ajustado para 50 jardas, e para caçar a favor do vento. E então eu olhei ao redor para procurar uma árvore 50 jardas, e que eu estava a 50 jardas de distância e sem folhas, uma árvore sem folhas. E eu disse, é quase totalmente impossível para um esquilo vir até aquela árvore, bem perto daqueles fazendeiros ali colhendo milho. Eu disse, mas haverá um esquilo vermelho, deu até a cor, vindo do final daquele galho e ficará ali, e eu vou atirar nele. E não muito depois que eu disse isto, ali estava o esquilo. Eu tremi um pouco, nivelei a arma e atirei no esquilo. Fui até ali e o peguei. Eu estava todo trêmulo. Eu disse, talvez isto apenas aconteceu desta forma. Você sabe como as pessoas podem duvidar, mas você quer ter certeza. Nada faça a menos que você esteja positivo. Então você sabe o que você está fazendo. Eu fiquei um pouco corado, vermelho, né? E eu olhei e o tiro foi perfeito, bem no olho. Então eu subi, me assentei ao lado de uma colina e eu disse, Senhor, está escrito em tua palavra que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Quer dizer, eu vou sair daqui, vou contar, eles vão dizer, foi ao acaso. Ele disse, então eu quero que isso seja confirmado 3 vezes. Eu disse, se aquilo foi tu, perdoe minha estupidez, mas eu oro que tu me des outro esquilo como aquele. E eu disse, então eu crerei em ti, que és tu. E o diabo não mais terá lugar para dizer que isto aconteceu por acaso. Então eu me assentei, eu apenas um momento aqui, eu chamo isto de superunção, varrendo novamente. Aquela superunção tomando ele. E eu quase fiquei suspenso. Eu disse, diga o que quiseres e te será dado. E eu olhei através dos bosques até encontrar outra árvore a umas 50 jardas de distância, com muitos arbustos nela. E coisas enroladas ao redor, onde esquilos raramente iriam em uma árvore como aquela. Eu disse, haverá outro esquilo jovem olhando bem para mim daquele lado ali. E eu abaixei meu dedo e olhei ao redor através do bosque, e olhei de volta e estava o pequeno esquilo olhando bem para mim novamente. E eu atirei nele e o peguei, e eu pensei, eu estava tremendo, eu pense, o grande e poderoso Deus está aqui no bosque, e Ele está confirmando a mim em minha própria forma, caçando aqui, que Ele irá fazer simplesmente da mesma maneira que me disse há 15 anos atrás.
Eu observei um pouquinho, eu disse: Senhor, isto acontecerá novamente? Ele disse: fale o lugar onde será. Aleluia! Eu disse: vou ser radical dessa vez. Eu disse: vou ser radical. Eu disse: naquele velho galho ali ao lado do campo, descoberto, liso e branco. Eu disse: deve vir outro esquilo vermelho, e ele irá até o final daquele galho, e olhará para os fazendeiros no campo. Olha o profeta, complicando a coisa. Complicando para dizer assim, para ninguém dizer foi acaso. Não é só aparecer o esquilo, ele vai caminhar, ele vai olhar para lá, vai olhar para as pessoas no campo, vai ser um esquilo vermelho. E veja, eu disse: deverá ser outro esquilo vermelho, e ele irá até o final daquele galho, e ele olhará para os fazendeiros no campo, será desta forma. E eu olhei de volta e não havia esquilo ali. E eu procurei por cerca de 5 minutos e não havia esquilo. E eu disse: 2 esquilos está bem. Eu disse: 2 testemunhas já. Eu crerei nisso dessa forma. Olha aí, irmãos. Ele estava querendo, não é duvidar, mas quer dizer, os 2 primeiros veio de imediato. O terceiro estava demorando. Daí ele disse: tá bom, 2 testemunhas já está bom. Mas Deus não brinca com as coisas. Deus vai dizer: tu disse 3. Olha, eu olhei, eu procurei de cerca de 2, eu disse: 2 esquilos, está bem. Eu disse: 2 já são testemunhas. Eu crerei nisso dessa forma. E algo disse: mas você disse que ali haveria 1. Quer dizer, não vem agora desistir. Você disse a palavra que haveria mais 1 ali. Eu esperei por outros 5 e nada. E eu fiquei citando em minha mente e coração: você disse que ali haveria 1. E eu esperei. Algo disse: você está duvidando? Eu disse: nem um pouquinho. E não muito tempo que eu disse isto, daquele galho saiu um esquilo vermelho. Parou e olhou para os fazendeiros: Deus é meu juiz, bem aqui. Eu atirei no esquilo, fui e o peguei. E fui através do bosque, e eu estava bem atrasado para alcançar os rapazes e ver se haveria mais 1 em algum lugar, e não havia. Não, eu vim para casa e vos contei acerca disto. Aleluias! Aleluias! Que conclusão nós tiramos disso? Que conclusão nós tiramos disso? É intimidade com Deus. Não é brincar de igreja. Estava o profeta caçando. Cansou de procurar esquilo, não encontrou nenhum. Vou descansar aqui por 1 hora, depois vou procurar os colegas. Mas enquanto ele descansava, a mente dele foi até as Escrituras. Ele começou a meditar e Deus disse: é isso mesmo, como você leu na Bíblia, tu dirás a palavra. Isso é, irmãos, fervor. Mas repito, não ferve nada longe do fogo. Não ferve, igreja, nada longe do fogo. Não adianta. O profeta diz: fogo pintado não aquece ninguém. Não adianta pintarmos um quadro bonito. Eu sou da mensagem. Nós precisamos viver a mensagem. Por isso, irmão, eu concluo nessa noite. Vamos pedir a Deus que nos dê fervor. Seja você um participante do culto. Mas eu sou... Às vezes, irmão, tem aquela humildade, sabe, que Deus não gosta. Mas Deus não gosta de humildade? Deus gosta. Mas aquela humildade assim: eu sou tão pequenininho. Eu sou o último da igreja. Irmão, você é do corpo. E você tem que honrar isso. Eu sou do corpo. Eu fui chamado. Mas eu isso, eu aquilo. Você não foi batizado? Você não foi revelado por Deus? Ou acha que foi tua mente que te fez ver o que o mundo não consegue ver? E se Deus fez você ver o que viu, será que Deus está brincando de conversão contigo? Não, Deus te chamou. Você está entre esses que vão falar a palavra falada antes do arrebatamento.
E você viu, não é algo que você terá que fazer para produzir. É somente você estar em comunhão com Ele e algo vai acontecer, como aconteceu com o profeta. Vamos nos colocar de pé, igreja. E eu peço a vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo, volte para casa e dê continuidade a isso que você ouviu. Põe na agenda, ore a Deus, diga: Senhor, eu não quero ser um espectador, eu quero participar do culto, eu quero cantar, eu quero realmente dizer aleluia, eu quero dizer glória a Deus. Mas será que eu não vou atrapalhar? Uma vez disseram para o irmão Branda, o profeta estava pregando, e tinha uma irmãzinha que gritava do banco, e dizia amém. Terminou o culto, um daqueles pregadores formal chegou e disse: irmão Branda, aquela irmã não estava te atrapalhando? Ele disse: o quê? Ela estava me ajudando. Porque o Espírito de Deus não se confronta com o Espírito de Deus. Há uma unidade. Se está dentro da ordem da igreja, é isso. Não é você preocupar de cuidar se o irmão está na ordem. Os diáconos são ensinados, o ministério sabe, se alguma coisa sair fora. Nós precisamos, irmãos, participar. Nós precisamos ter fervor na alma, ser crente de verdade, irmãos. Nos identificar com essa palavra. Feche seus olhos. E diante de Deus, você ouviu a palavra tocou em você realmente? E você reconhece, Deus disse, você pode dizer assim, e dizer com toda certeza: Deus falou comigo hoje. Deus me disse que eu preciso ter mais fervor. Deus me disse que eu preciso participar mais dos cultos. Deus me disse que eu preciso ser mais envolvido com as coisas de Deus. Se Deus te disse, levante a mão. Levante para Deus. Aleluias. Pai Celestial, eu vejo 100% das mãos levantadas, Pai. Se alguém não levantou, eu não vi, mas eu vejo a maioria. E minhas mãos também se levantam, Pai, porque nós precisamos disso. Nós estamos no fim, Pai. É os últimos dias. O mundo está andando para o grande Armagedon. Nós precisamos, Pai, revolucionar. Nós precisamos revibrar, ó Deus. Nós precisamos desse fogo. Nós precisamos desse fervor. Pai, eu oro a Ti, Senhor. Tome cada vida agora. Deus, aviva isso nos corações, aviva isso em meu coração, aviva isso em nosso coração, Pai. Ajuda-nos a pensar nas coisas que são de cima, ajuda-nos a viver conectados contigo, ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Deus, cada mão agora levantada, toma, Senhor, leva eles a esse quartinho ali íntimo contigo, a presença sobrenatural, leva eles, Pai, a essa intimidade. Nós te pedimos, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, eu falo contigo para te repreender, não para te ouvir. Nós não queremos te ouvir, mas você está repreendido. Pensamento negativo na mente de alguém, dizendo: eu não consigo, isso não é para mim. Mentira, Satanás. Eu te repreendo, tu não poderás mentir para esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o anjo do Senhor, Pai, se posicione entre essas vidas, para que Satanás não tenha acesso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos pelo renovo espiritual, pelo batismo do Espírito Santo, Pai, para que esse fogo esteja aceso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, todos os dias, Pai. Ajuda-nos, aviva esta obra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e nós prometemos a Ti, Pai, que daremos continuidade a isso em nossas casas. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias.
com seus olhos fechados, põe sua mão no peito, levante sua outra aos céus, e faça isso somente se você estiver realmente comprometido. Se está comprometido a continuar esse culto, diga para Deus: Senhor, eu te prometo que eu voltarei para casa e que eu darei continuidade a isso. Eu não prometo baseado em mim, porque eu não posso, mas eu prometo baseado em tua palavra. Senhor, me ajude, Senhor, a avivar a minha alma, a avivar a minha fé. Senhor, liberta-me das coisas que me prendem e que me fazem perder tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu volto para casa para ser diferente. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus. Solte a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Pode louvar a Deus. Preciosas são as horas que eu passo com Jesus. As tristezas vão embora e fica leve a minha cruz. É ditosos os momentos quando vem aquela unção. Refrigério para a alma é estar com Deus em comunhão. Ditosos os momentos quando vem aquela unção. Refrigério para a alma é estar com Deus em comunhão. Esta santa atmosfera me tocando suas mãos é como estar no monte lá da transfiguração. E sentindo assim tão perto, bem ali ao lado seu, maravilha, gozo e paz é estar a sós com Deus. E sentindo assim tão perto, bem ali ao lado seu, maravilha, gozo e paz é estar a sós com Deus. Sede santo como é santo
nosso Pai que está no céu. Santidade só teremos se na presença de Deus. Quando entrarmos véu adentro do mundo, a gente esquece. Ali temos pão da vida, maná que não desvanece. Quando entrarmos véu adentro do mundo, a gente esquece. Ali temos pão da vida, maná que não desvanece. Esta santa atmosfera me tocando suas mãos, é como estar no monte lá da transfiguração, e sentindo assim tão perto, bem ali do lado seus, maravilha, gozo e paz, é estar a sós com Deus. E sentindo assim tão perto, bem ali ao lado seu, maravilha, gozo e paz, é estar a sós com Deus. Sede santo como é santo nosso Pai que está no céu. Santidade só teremos se na presença de Deus. Quando entrarmos véu adentro do mundo, a gente esquece. Ali temos pão da vida, maná que não desvanece. Quando entrarmos véu adentro do mundo, a gente esquece. Ali temos pão da vida, maná que não desvanece. Vai tocando em Deus, cada um da sua maneira, do seu jeito. Digas, ó doce Espírito Santo, não te passes de mim. Toca-me, ó divino Salvador. Ele nunca disse não. Ele sempre estendeu a mão
ao coração aflito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toma todos os corações com a tua presença, Senhor. Ele vai. Aleluia. É normal os sentimentos de um bom pai. Louvado segue seja em Deus. frente. Glória a Deus. Cada toque do seu cajado no chão Louvado lhe seja o teu nome. doía, mas o velho coração mais confiante. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. A Deus divina Todo-Poderoso. providência aconteceu. Poderia ver em tempo, então desceu, vindo dos altos céus. Todavia vai chegando a Moria, sua joia mais preciosa entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão, pelas matas passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue adiante, para Isaque, que seguia logo atrás. Tudo aquilo para ele era paz inocente. De repente, o silêncio de Abraão perdeu forte por uma interrogação. Era o filho seu. Oh, meu pai, o fogo e a lenha aqui está, e o cordeiro onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Deus proverá. Ao chegarem lá no Monte Moria, foi Isaque abarrado sobre o altar, preocupado. Talvez ele pensou e disse consigo mesmo: como pode
o meu pai dizer me amar, se com suas próprias mãos vai me matar, mas calado mas o coração do velho Abraão bateu forte ao escantar a sua mão. De repente escutou: Abraão, não faça tal bravura assim. Bem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus conhece tudo muito bem. É ordeiro. Abraão, agora olhando com paz, avistou, preso entre os matagais, um cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor o proveu. No lugar de Isaque, outro sofreu. Como foi Jesus, o símbolo de Jesus, que mais tarde realmente veio aqui e entregou-se à morte por mim e por ti. E entregou-se à morte por mim e por ti. Crucificado em uma cruz para nos salvar. Todo sofreu, mas reviveu. E vida nos deu. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Vocês que estão aqui no altar, vamos nos colocar de pé. Quero que cada um dê as mãos para quem está próximo de você. Ele está aqui. Ele tocou em você. Isso não foi o acaso, não foi uma emoção. Homem nenhum pode fazer isso. É o Espírito Santo de Deus. Ele não é um Deus que ficou na história. Ele é presente. Ele visita o seu povo. E Ele visitou você nesta noite. Pai Celestial, com nossas mãos dadas, unidos perante um objetivo só. Diante dessa atmosfera tão doce, tão suave, que paira sobre a igreja e sobre os corações,
Muitas coisas aconteceram, Pai. Alguns verão isso de imediato, outros verão isso mais para frente. Mas o Senhor tocou, o Senhor falou, e o Senhor está aqui entre nós. E agora todos unidos em um só propósito, Pai. Sua palavra disse que aquilo que 2 ou 3 concordasse na terra, seria concordado nos céus. Nós concordamos como um corpo unânime, pelo mover do Teu Espírito Santo de uma forma abrangente em nossas vidas, que esses empecilhos que atrapalham Teus filhos de serem mais espirituais, seja agora quebrado pelo poder do Espírito Santo. Espíritos, ó Deus, de mentiras, espíritos, Senhor, de vaidades, espíritos de cobiça, espíritos de adultério, todo espírito mundano, pecaminoso, Pai, nós repreendemos das vidas que são, ó Deus, pressionadas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, toque em cada vida e faça-nos pessoas melhores, diferentes, mais cristãs, mais fervorosas, mais animadas com a fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, levar esse evangelho, ajuda-nos a fazer algo em favor da obra do Senhor pela terra, Pai. Ó Deus, ajuda o teu povo. Eu oro, Pai, pelas crianças. Eu vi crianças, ó Deus, adolescentes vindo ao altar, comovidos pelo Teu Espírito, chorando. Eu vi pessoas, Pai, tremendo na Tua presença. O Senhor está aqui, Pai. E agora eu peço, venha coroar agora, com a unção dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Batiza com Teu Espírito Santo, Pai. Sela essas vidas, Pai. Sela para a Tua glória. Sela, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Faça-nos melhores cristãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, você que o diabo tem perturbado às vezes, com pensamentos negativos, complexos, diga assim: e isto, Satanás. Pode dizer forte, bate seu pé e diga: Satanás, o teu lugar é abaixo da sola do meu sapato. Deus já te venceu e eu tomo posse da minha vitória. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia.